Bom dia, quartaninho! E aí, como é que vão vocês? Tudo bem? Viu? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam entendendo as aulas, né? Vamos de história, que hoje é quarta-feira. Abram aí para mim na página 27 do livro de vocês de História, do módulo 2. Vamos falar aqui o uso da terra no Brasil, né? Para que as pessoas, né, usavam a terra no Brasil? Desde o início da história da humanidade, as pessoas utilizavam recursos naturais. Recursos naturais é que vem da natureza, né, gente? A água e o solo, né? E aí, com isso, acaba que modificando a natureza, né? E aí, o que eles faziam? O que eles faziam para modificar a natureza? Criavam canais de irrigação. Canais de irrigação são aqueles canais com água, que é para eles fazem reservatórios para poder molhar as plantações deles, a agricultura, né? Lagos artificiais. Lago artificial é porque é criado pelo homem, né, gente? Aí faz um lago quando chove, enche, é um lago artificial. Estradas, pontes, também tudo isso modifica a natureza, né? Com o objetivo de adaptar o meio natural para atender às necessidades humanas de habitação, transporte e alimentação, por exemplo, né? Então, você está vendo que através do meio natural, que eles iam adaptando e mudando, era para atender o quê? As necessidades deles, né? De transporte, a alimentação deles, né? A habitação, que era a moradia. O território brasileiro até 1500, né? Vamos lá, em 1500, o espaço natural brasileiro passou por muitas transformações. Então, o nosso Brasil, ali, ó, o mapinha do Brasil, o espaço natural brasileiro passou por muitas transformações. A ocupação da terra no território que hoje chamamos de Brasil ocorreu há 3.000 anos. Então essa ocupação, ou seja, começou a passar gente a viver aqui na terra, isso ocorreu há 3.000 anos, então são muitos anos, não é isso, galerinha? Naquela época, alguns povos, entre eles, os marajoaras, iniciaram plantações de milho, mandioca, amendoim, coquinho, jatobás e maracujá. Ô, tia Bárbara, a senhora colocou 2 mapas aí. É porque eu gosto muito de mostrar para vocês quando eu falo o nome de um estado, o país, se eu estiver falando de continente, né? Então é muito importante eu estar mostrando para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Situados na ilha do Marajó, tá bom? Então nós vamos ali, ó, no mapa do Brasil, pertencendo ao estado do Pará. Hoje ele é conhecido como estado do Pará. Aqui, ó. Pará, na região norte, né? Na região norte aqui, tá vendo, ó, gente? Ó, situado na ilha do Marajó, e aí tem uma ilha aqui, ó, na ilha do Marajó, pertence ao estado do Pará hoje. Esses indígenas, eles moravam às margens dos rios, de um lago chamado Arari, certo? Então, os povos que moravam naquela época, certo? Situados na ilha de Marajó, certo? Eles moravam às margens do rio, de um lago chamado Arari. No território, eles formavam montes elevados de terra, conhecido como tesos, para proteger suas moradias e plantações das inundações. Então, lá no Pará, hoje é conhecido como Pará, viu, galera? Tá? Hoje recebeu o nome do estado de Pará, certo? Naquela época lá era chamado, que é situado na ilha do Marajó, eles pegavam e faziam o quê? Uns montes elevados. Para que eles faziam esses montes elevados? Tá bem na imagem abaixo, aí na página 27, esses montes. Eles pegavam, gente, faziam esses montes bem altos para quando viesse a chuva e nas cheias, né, não inundasse as plantações e as casas deles, né? Deveria ser muito difícil, porque não existia maquinário para poder fazer esses montes. Deveria ser um trabalho manual muito pesado, e aí eles iam montoando, ia fazendo esses montes, e aí fazia as moradias deles bem nesse alto, não é isso? E fazia as plantações deles, e vocês percebem que ao redor é água, né? Então aí no período de cheia, que esses rios transbordavam, não pegava na parte deles aqui, não inundava, certo? A parte deles. A cultura marajoara tornou-se bastante conhecida, principalmente pela sua cerâmica. Eles faziam muito cerâmica, né? Através do barro, era muito conhecida naquela época, tá bom? Nós estamos falando aqui de um grupo indígena, viu, gente? Dos índios. Vamos virar? Página 28. Até 1500, o território brasileiro era habitado por os indígenas. Acabei de falar para vocês. Vários eram agricultores e precisavam de solo e água dos rios para conseguir plantas e se alimentarem. Então, os índios, eles são mais sedentários. Eles fixam no lugar, por quê? Porque eles já sabiam cultivar, né, plantar, né, e caçavam os alimentos deles e cultivavam para ter sempre seu alimento, né, e faziam as moradias deles.
Às vezes, algumas tribos deslocavam de um território para outro. Às vezes, era muito raro, às vezes eles ter que mudar de um lugar para outro. Quando eles viam que o território não estava muito bom para sobreviver, né, o solo talvez às vezes estava muito pobre, né, já sem adubo, né, eles acabavam mudando. Aí quando eles encontravam um espaço bom, eles queimavam, achavam uma parte boa, eles viam que o terreno era bom, né, que a vegetação que tinha ali era boa, eles iam lá, queimavam tudo. Depois que eles queimavam, construíam as habitações deles, e a cinza que ficava na terra, ela servia como adubo para o solo. Iniciava assim o plantio dos alimentos deles. Eles estavam lá por muito tempo. Essa técnica de limpeza do solo, gente, de queimar a vegetação, até hoje existe, viu? Eu mesmo já morei na roça, minha tia fazia muito. Sempre falava que a primeira, no solo que era queimado e desmatado pela primeira vez, a plantação sempre ia ser muito produtiva, porque o solo estava fértil por causa dessas cinzas. A exploração, gente, eu vou colocar no vídeo 2, porque eu tô com receio, viu, de ficar muito pesado. A gente vai terminar aqui essa página 28, viu?